que o mercado está tão nervoso? O que está acontecendo? Bom, Greg, eu acho que é tanto problema, tá, que o mercado está meio que fatiando os problemas de acordo com o prazo de validade desses problemas, tá? Então, você falou muito sobre os índices de preço nos Estados Unidos, sobre a inflação dos Estados Unidos, o CPI hoje que veio muito pior do que o mercado estava esperando, só que esse é um problema de médio prazo. Tá, ou seja, a gente está discutindo a política monetária nos Estados Unidos, que próxima reunião vai ser em novembro, na primeira semana de novembro. Tá? Então, é um problema de médio prazo. E a gente tinha um problema que era um problema urgente, era um problema de curtíssimo prazo, tá? Que era a questão lá da Liz Truss e o pacote dela, fiscal. Por que esse problema era tão grande assim? Porque, tipo, uma coisa que parece relativamente inocente para o mercado, que seria simplesmente uma redução dos impostos, ao mesmo tempo em que você aumentava os gastos, os subsídios para a energia dos consumidores ingleses, isso gerou uma piora das perspectivas fiscais do Reino Unido. Consequentemente, os títulos ingleses dispararam, as taxas cobradas o preço despencou, consequentemente a taxa disparou, o que já deixou o mercado nervoso. Aí o Banco Central inglês entrou atuando no mercado para tentar acalmar o mercado acalmou, e aí Teve o banco... alguns fundos de pensão também, né? Eu não entendi Exatamente, direito o que era aconteceu com exatamente isso. aí que eu ia terminar. No meio dessa história toda, descobriu-se que os fundos de pensão no Reino Unido, eles estavam, não só carregavam na carteira deles títulos em inglês, como era esperado, como eles estavam usando derivativos para alavancar a posição. Tá? Dado que os títulos estavam com taxas baixas por conta da época da pandemia, eles tinham alavancado a posição. Então, a possibilidade de uma explosão do setor de fundos de pensão no Reino Unido começou a ficar muito forte. Então, aquele pânico que teve no início da semana, quando o presidente do Banco Central inglês disse que não ia estender além do dia 14, como tinha sido prometido, mais conhecido que o dia 14 como amanhã, tá? A compra de títulos levou pânico ao mercado, porque, bom, se ele não vai continuar, os títulos vão disparar, se os títulos vão disparar, os fundos de pensão, segunda-feira, vai ser um horror. Então, quando a Liz Truss hoje começou, na verdade ela não falou, mas quando começou vários boatos hoje de que ela ia voltar atrás, não só na questão de cortar os impostos para os mais ricos, como ela tinha feito uma promessa de campanha de que um aumento de impostos para as empresas, que começaria em março do ano que vem, que ela ia revogar. E ela disse também, estavam os rumores de que ela ia voltar atrás também nessa promessa. Então, os mercados, tipo assim, a inflação, que é um problema, digamos, de médio prazo, comparado com o problema inglês, que é de curtíssimo prazo, tipo assim, a gente pensa na questão da inflação lá para frente. Vamos comemorar que evitamos que, pelo menos aparentemente, que o sistema de fundos de pensão inglês vá para o saco na segunda-feira, tá? Então, eu acho que é só uma questão de tempo, tá? Até porque o número de inflação, Greg, foi ruim não só porque ele surpreendeu, tá? Foi ruim porque ele surpreendeu no momento em que ele deveria surpreender para baixo, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente está passando por um momento em que, quer dizer, essa inflação de setembro, tá? Então a gente tem que lembrar que durante o mês de setembro o preço do petróleo caiu. Tá? Então, isso aí deveria ter se refletido nos números de inflação. Tá? E acabou surpreendendo para cima. O que me leva a crer, e que me deixa mais preocupado com relação... desculpe eu discordar do presidente americano Joe Biden, mas
o que me deixa preocupado é o seguinte: se em setembro, que o preço do petróleo caiu, a inflação americana surpreendeu para cima, imagine em outubro, quando o petróleo disparou, subindo, está mais ou menos entre 10% e 15% de alta. Imagina o que vai acontecer com a inflação de outubro, que a gente vai saber no início de novembro, logo depois, provavelmente, se não me engano, depois da reunião do Banco Central Americano, que vai subir em 0,75. Tá? A gente já viu, inclusive, algumas casas importantes prevendo que a reunião de dezembro, que estava precificada para 0,5%, seja 0,75% de novo. Tá? Então, digamos que, respondendo finalmente a sua pergunta, o que aconteceu hoje foi que a gente teve um alívio momentâneo de um problema imediato, mas o problema da inflação é um problema sério que tende a piorar e ainda vai fazer muito preço no mercado. Tá? Inclusive, a gente vai acabar gerando aí umas discussões sobre se a economia americana vai entrar em recessão ou não, principalmente, eu acho que você chamou a atenção dessa questão da Bolsa, dos resultados do terceiro trimestre, que começaram aí na terça-feira e vão continuar agora ao longo das próximas semanas, se eles vão ser muito importantes para a precificação de recessão nos Estados Unidos. Se eles começarem a vir ruins, tá, a gente pode ter uma reversão bem rápida dessas expectativas de recessão, e aí, historicamente, S&P em época de recessão americana é 3.200 pontos, tá? 35% abaixo do pico prévio, o que seria para o nível atual em torno de 3.200.